Eu diria, a Júris é uma associação de juízes para o povo. A Júris foi criada por um grupo de juízes, né, para congraçamento dos juízes, isto lá na sua fundação. Então era uma associação de juízes para os juízes. Mas ao longo do tempo ela foi ganhando tanta importância que, na atualidade, em mercê da sua atuação social, da posição assumida pela Júris em os mais diversos temas, que ela passou a ser a visão da magistratura na sociedade. E por que isso? Porque ela assumiu, com essa sua participação social, ela assumiu uma posição de muito relevo, porque as suas posições são ponderadas, são sérias, não é? Então ela passou a ser acatada pela sociedade e pela própria imprensa. De maneira que hoje a relevância social da Júris é de grande significado no Rio Grande do Sul, no nosso estado especialmente, mas também fora do Rio Grande do Sul. Ela é acatada, ela é ouvida, tanto que se percebe até pela própria importância que a imprensa nacional dá às manifestações da Júris. Foram 3 episódios marcantes, né, durante a minha gestão. Como tu disseste, a Lei da Mordaça, um projeto de lei que buscava calar os juízes e os membros do Ministério Público, impedindo-os de se manifestar publicamente através da imprensa. E, felizmente, conseguimos fazer com que o projeto de lei acabasse abortando, né? Não progrediu e morreu. A CPI do Judiciário foi outra questão importante, onde os políticos pretendiam também tolher a atuação dos juízes, o que, aliás, a história volta, né? Vai e volta, o movimento histórico é interessante. Hoje se vê alguma coisa parecida, não é? Então, na época, nós tivemos fizemos propostas interessantes contra essa CPI. Como? Os juízes todos foram solicitados, foram convocados a abrir mão do seu sigilo bancário e fiscal. Isto é, os juízes não têm nada a temer nem nada a esconder. Vamos dizer assim, com esse estofo moral de quem abre tudo da sua vida, se fez propostas de anteprojeto de lei anticorrupção, com o objetivo exato de punir, de buscar, de identificar os corruptos do serviço público, inclusive os políticos. Portanto, nós conseguimos diminuir os efeitos negativos da CPI do Judiciário, não vou dizer contra-atacando, mas com medidas, não é, que buscassem evitar que nós, juízes, fôssemos prejudicados. E essas, então, foram situações bastante complicadas, assim como também foi complicada a reforma do Judiciário, porque na reforma do Judiciário os políticos também pretendiam tolher direitos, não é, dos juízes. E, felizmente, juntamente com a MB, nós conseguimos, diria até um sucesso razoável, na medida em que a reforma do Judiciário, na época, não é, acarretou apenas pequenos problemas, afetou de modo mínimo a atuação do juiz. Na época não se tinha internet, ou pelo menos no estilo que existe hoje, e os juízes sentiam muita dificuldade em obter elementos para decidir questões jurídicas difíceis. Pesquisar em revistas, em papel, de jurisprudência, em livros de doutrina, e muitas vezes de difícil acesso. Então, o que é que se pensou?
de criar um centro, um órgão, que apoiasse diretamente a atuação jurisdicional. Isto é, o juiz se via meio, como se diz, apertado, né, para decidir uma determinada causa, ele não fosse substituir a consciência do juiz, não, oferecer apenas elementos para que ele pudesse julgar de acordo com a sua consciência. Então, um grupo de juízes, de funcionários, passou a desempenhar esse papel. Então, o juiz pedia um auxílio em determinado assunto. Prontamente se fazia pesquisa, se buscava um resultado satisfatório e encaminhava para o juiz. Isso fez muito sucesso, muito sucesso. Só no ano de 99 foram atendidos 1.800 pedidos de auxílio, de apoio para o juiz, inclusive de outros estados. Portanto, foi uma iniciativa que deu muito bons resultados, não é? Agora, hoje não há mais necessidade, porque isso tudo, o que se fornecia ao juiz, hoje está à mão no computador, basta apertar o dedo e o computador já oferece essas soluções. O Sicredi foi fundado na minha gestão, porém, ele foi gestado durante o período em que o colega Ginta Spod foi presidente da Juris. Portanto, o mérito maior foi do Ginter e de seus companheiros. Não é? O Sicredi foi um elemento extraordinário na vida pessoal dos juízes, porque os juízes estavam acostumados a lidar com bancos e pagar juros altíssimos para os bancos, passaram a obter vantagens com um banco de juízes, na verdade, na prática. E revertendo isso ao próprio juiz. Tanto que até hoje o Sicredi está cada vez mais pujante, né? E imagina que se não foi o primeiro, foi um dos primeiros, uma das primeiras atuações do Sicredi junto a corporações. Logo que eu cheguei em Porto Alegre, em 1986, eu fui convidado pela colega ilustre Maria Berenice Dias para lecionar na escola. Eu já havia tido experiências anteriores como professor e ela me convidou, eu já tinha um bom relacionamento com ela. E aí eu entrei, em 86 eu entrei na escola como professor. E aí fui desenvolvendo meu trabalho lá, acabei me tornando coordenador do curso de preparação à magistratura e depois me tornei diretor da escola. Mas com mais 4 anos anteriores eu participei da direção da escola durante bastante tempo. E foi uma experiência extremamente importante na minha vida, porque passei a viver a função de administrador, né? Não só de professor, mas também de administrador. Tanto que, mais tarde, na gestão do Cláudio Baldino Maciel na MB, eu me tornei diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura em Brasília. Mas fiquei pouco tempo lá em virtude da minha aposentadoria. De maneira que são vieses da minha vida, ao fim e ao cabo, todos ligados a partir da Juris. Eu recebi um desafio da Juris, estavam pensando, um grupo na Juris estava pensando em como é que poderia fazer funcionar um juizado de pequenas causas e me fizeram um desafio. O desembargador Marco Aurélio Oliveira me fez um desafio, se eu tinha coragem de instalar um juizado em Rio Grande, na minha comarca, onde eu trabalhava. E eu aceitei o desafio. E é que o desafio teve todo sucesso, deu muito trabalho, claro, mas nós conseguimos fazer com parceria com os juízes de Rio Grande, com os advogados de Rio Grande, conseguimos fazer a coisa andar. E com
com o auxílio da imprensa, especialmente, que divulgou muito, não é? Foi positiva, deu excelentes resultados, tanto que atraiu, não é, a curiosidade da imprensa nacional. A imprensa gaúcha, os jornais importantes brasileiros foram lá ver como é que funcionava, o que era aquilo, que história é essa, né? E até que o ministro da desburocratização, na época, foi lá conhecer, foi lá ver, e o pessoal dele, a equipe dele, organizou um projeto de lei para institucionalizar o juizado, passou a se chamar Juizado Especial. E hoje, já há bastante tempo, já foi parar na Constituição, não é? E é um grande serviço da justiça ao cidadão. Tal que eu cheguei aqui, havia jogos esparsos assim, né? Então eu resolvi, junto com outros colegas, organizar a coisa. E criamos o departamento de futebol. E aí passou a haver torneios, passou a haver, vamos dizer assim, disputas mais organizadas. E até que eu recebi um contato de um juiz do Paraná, que lá no Paraná também tinha alguma coisa parecida. E ele achou que a gente poderia expandir isso nacionalmente. E aí então, com a liderança dele, minha e de um juiz de Santa Catarina, nós organizamos os torneios da região sul. E foi sucesso, um sucesso. E posteriormente a AMB encampou esses torneios e passaram a ser torneios nacionais. E posteriormente, aquilo que era só futebol virou Olimpíada. Então, hoje a prática esportiva entre os juízes é comum, é corriqueira, né? Mas começou lá, assim, um embriãozinho pequeno, foi crescendo e com sucesso. Na época eu lembro que alguns juízes criticavam, houve crítica, júris gastando dinheiro para meia dúzia jogar bola, que história é essa? Mas não se deram conta na época que não era só o jogo de bola, era um motivo para um encontro de juízes, para troca de experiências, não só em relação à bola, né? Como é que se chuta, como é que não se chuta, mas em relação à própria atividade jurisdicional. Então, quanta coisa se aprendeu desse convívio e dessa troca de experiência. O fato de ter exercido a presidência da Júris, na minha vida, foi muito significativo, sem dúvida nenhuma. E nesse mistério, eu consegui perceber o contexto nacional da magistratura, porque eu participei como presidente da Júris, participei, não é, dos conclaves nacionais e até internacionais. E eu pude verificar, o juiz gaúcho é de alta importância. A atuação do juiz gaúcho sempre é tida como norte, como rumo a seguir pelos demais juízes brasileiros. E também a Júris é muito ouvida fora do Brasil. Então, nos encontros de juízes estrangeiros, se verifica isso, se percebe. Então, eu posso te dizer isso, que ser presidente de uma associação deste nível é uma honra muito grande.